Mais uma vez, graça, como é que é, pastor? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Na verdade, meu nome é Adilson, né? Adilson Silundo. Este é o nome, né? Origem angolana. Silundo, né? De África. Eu venho de Angola, do continente africano. Na verdade, muitos conhecem a África como país, mas a África é continente, né? Composto por 54 países, dos quais faz, né, parte Angola, né? E Angola é composta por 18 províncias, né, que aqui no Brasil consideram como estado. Então Angola tem 18 estados e eu venho da capital de Angola. Angola tem a oportunidade de ter a língua oficial portuguesa, por isso que eu falo português também, um pouquinho diferente, porque a nossa gramática é de Portugal. Nós temos algo em comum, temos um colonizador, mais do que colonizador, temos um Cristo em comum. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, fui convidado para estar aqui a ministrar essa palavra para jovens, né? Na verdade, eu estou meio regrado, né? Se eu soubesse, viria mais desportivo para celebrar melhor. Eu gosto de celebrar, por isso que algumas irmãs e irmãos estavam a me ver aí a dançar, que bem pouco, eu danço mais que isso. Eu danço como Davi, diz a Bíblia Sagrada que Davi se alegrou na presença do Senhor. A Bíblia começa a dizer que Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos para a casa. Quer dizer que Davi ainda não estava na casa de Deus. Ele só recebeu o anúncio para ir, mas já estava alegre, já estava feliz. Agora eu vejo pessoas estando na casa, mas triste. Davi estando fora da casa, mas alegre. Há pessoas que estão fora da casa, alegres, só por saber que virão amanhã no culto de amigos. Deus. Mas você está aqui, na célula de jovens, ainda está triste. Não há melhor lugar para se estar do que na presença de Deus. Amém. Eu quero falar nesta noite, rapidamente, sobre servindo com excelência. Glória a Deus. O tema é jovens servindo com excelência. Diga ao teu irmão à direita ou à esquerda: jovens servindo com excelência. Agora vamos especificar. Lhe diga: jovem servindo com excelência. Agora diga assim: este jovem é você que depois deste culto vai passar a servir com excelência. Quantos minutos eu tenho? 20. Ok. Na verdade, quando estamos a falar de jovens servindo com excelência, esse tema jovens servindo com excelência, a palavra servir, né, que vem de serviço, a palavra serviço no português significa dar de si em algo em forma de trabalho. Este é o significado, dar de si, porque todos nós nesta terra servimos em alguma coisa. Existem pessoas que têm a profissão de médico, enfermeiros, há quem tem a profissão de produtor, há quem tem a profissão de agrônomo. Por isso é que todos nós passamos por uma academia, passamos por uma formação, porque somos formados para ter uma profissão. E a profissão, em outras palavras, chamadas de ofício, nunca aprendemos alguma coisa para nos servirmos a nós mesmos. Sempre que aprendemos uma profissão, é para servir uns aos outros. Se você saber desenhar, saber fazer algum desenho, um boneco, um gato, o prazer que você tem em apresentar aquele desenho para o teu irmão é diferente de quando você desenha para si. O prazer que você tem em partilhar aquilo com o teu irmão e ele se alegra: uau, que boneco, que gato lindo. O prazer é diferente, porque naquilo você recebe um elogio. Será que estão a entender? Amém. Quando você aprende a tocar guitarra, quando você toca para si, é muito bom. Mas quando você toca para os outros, é melhor. Porque você vê a sensação, a alegria do teu irmão na expressão do seu rosto.
Quando você sabe jogar futebol, eu vejo futebolistas aqui, você em casa com a bola é muito bom, mas é muito melhor quando tem um adepto aqui a celebrar por você. Vai, que eu estou contigo. Quando teu pai fala, eu gosto quando você marca um gol para a família, é muito melhor. Então, é sobre isso que eu ouvi falar, serviço. Jovens. E quando a Bíblia fala sobre jovens, a Bíblia é muito específica. Eu nunca vi no texto bíblico a maneira tão extrema quando Deus fala sobre jovens. Olha o que a Bíblia está a dizer no livro de 1 João, capítulo 4. Escrevi para vocês, jovens, porque sois fortes. E tens a palavra de Deus. E já venceste o maligno. Glória a Deus. Ele não está a dizer que escrevi porque eras forte. Escrevi porque venceste o maligno. Glória. Ele está a dizer que venceste agora, presente. Você venceu? Não, você venceu agora, não no passado. Nem vencerás, é venceste. Quer dizer que a vitória é certa e a vitória é agora. Ele está dizendo que você será forte. Está a dizer que você é forte. Deus não está a dizer que você será forte. Deus está a dizer que você é forte. Deus não está a dizer que você foi forte. Deus está a dizer que você é forte. É hoje forte, amanhã forte. Dias virão, você será forte. Deus. Por isso é que a Bíblia diz assim: jovens, você é forte, mas terás aflição. Pastor, entenda. Você é forte, presente, mas terás aflição. Aflição é problema. Quer dizer que o problema não é maior do que você, porque o problema já te encontra forte. A dificuldade quando vem, ele não te encontra fraco, você é forte. O problema te encontra, porque ele diz, no mundo terás aflição, é futuro. Jovem, você é forte. Jovem, vós sois forte. Então os problemas não vêm para os fracos, os problemas já encontram os jovens fortes. Deus. E diz a Bíblia Sagrada, e já venceste o maligno. É interessante a maneira como Deus fala sobre a juventude. E quando estamos a falar sobre jovens servindo com excelência, porque muitas das vezes nós olhamos para aquela passagem do livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, Paulo dizendo para Timóteo, não despreze a tua mocidade, a tua juventude. Muitos pegam esse versículo e, segundo a teologia, os teólogos dizem que em cada versículo existe uma parte A e a parte B, né? Quando há uma vírgula no versículo, a primeira parte antes da vírgula é considerada a parte A, a segunda parte depois da vírgula é considerada a parte B. Então esta palavra não despreza a tua juventude ou a tua mocidade, é a parte A do versículo, e é a única parte que a juventude, pastor, tem levado na sua vida. Eles levaram simplesmente a parte A do versículo, não levaram a parte B. Levaram o versículo incompleto, porque eles levaram a mensagem de que ele não despreza a tua juventude. E eles falaram, não preciso ser pastor agora, sou jovem, eu vou jogar mais futebol, não preciso me preocupar agora. Eu vou beber mais, não preciso me preocupar agora. Eu vou namorar mais, não preciso me preocupar agora, porque eu sou jovem. E não posso desprezar a minha fase etária. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que nem despreza o dom que é em ti. Quer dizer que a juventude deve ser levada de maneira equilibrada. Você deve ser um dom jovem que não despreza ela, a juventude, mas também um jovem que não despreza o dom que é em você. Porque todos nós temos um dom, e o dom que nós recebemos de Deus é que nós temos de servir com Ele. Porque quando a Bíblia vai falar sobre o Espírito de Deus, ele fala sobre todos, que o Espírito, Joel capítulo 2, versículo 28, e haverá, está chegando o tempo que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O derramar do Espírito é para todos. Ele diz, jovens profetizarão, velhos terão sonhos e visões,
filhos e servos e servas. Está mencionando todo mundo que faz parte da humanidade vai receber o Espírito. Porque o Espírito não é só para pastores e missionários, o Espírito é para todos. Glória a Deus. Mas quando Deus, Jesus Cristo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre os ministérios, Ele não fala para todos, porque o ministério não é para todos. Diz a Bíblia Sagrada o seguinte, que Ele deu uns para pastor, outros para apóstolos, outros para evangelistas e outros para profetas e mestres. Então nós aqui compreendemos que nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para servir com pastorado, nem todo mundo foi chamado para servir com evangelismo, nem todo mundo foi chamado para servir como mestre, ministério, nem todo mundo foi chamado para servir como apóstolo e profeta. Mas todo mundo foi chamado para receber o Espírito de Deus. Glória a Deus. Agora, o que o pregador quer dizer para nós nessa noite a respeito do tema jovens servindo com excelência? Nós acabamos de fazer a leitura de um texto interessante que conta sobre a história de Davi. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Este Davi, de quem Jesus é descendente, diz a Bíblia Sagrada que ele é filho de Jessé, tem 7 irmãos. Ele servia como pastor, mas no lugar em que ele estava, ele servia com excelência, pastor. Ele era o caçula dos seus filhos. Ele foi deixado de lado, porque diz a Bíblia Sagrada que quando o dia profeta Samuel veio para consagrar, para ungir o rei, diz para o pai de Davi, Deus me enviou para esta casa para ungir o rei. Só que Samuel, quando entra na casa de Jessé, Jessé tinha 8 filhos. Quando Samuel entra na casa de Jessé, Samuel se depara com o primeiro filho, ele vê a estrutura do homem, os olhos humanos. Ele diz, deve ser este o rei, o futuro rei. Porque Saul havia cometido um erro para com Deus. Deus disse, não, eu não vejo com os olhos humanos, eu vejo com os olhos espirituais, eu olho para o coração de cada homem. Deus não olha para a tua aparência, Ele olha para o teu coração. E Deus quer você para si. Deus te chama para o ministério. Deus te chama para a vida dele. Vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos. Então este homem diz que não é ele. Passou o segundo filho, disse, deve ser esse. Deus disse, não é este. Passou o terceiro, o quarto, passou o quinto, o sexto, o sétimo. E Deus disse, não são estes. Já não havia mais, porque Davi, ele era isolado. Enquanto os outros eram membros, guerreiros, soldados de Saul, ele era ignorado, colocado distante, a controlar das ovelhas, era pastor das ovelhas. Ninguém lhe pensava, nem o pai dele pensava em José. Porque Samuel perguntou, será que não existe mais ninguém para que eu possa ungir? Jessé havia esquecido do seu filho. E depois lembrou, tem um, e nem mencionou o nome dele. Sabe quando as pessoas esquecem? Há um por aí. Ele disse, tem um que está no campo. E agora este um está condicionado a sentar na mesa. Está a dizer assim, ninguém vai se sentar à mesa até que este chega. Quer dizer, ninguém se senta na mesa até que o desprezado chega. Quer dizer que o desprezado se tornou importante até ao ponto de deixar as pessoas que são importantes esperarem para sentar. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem era último, Deus lhe fez primeiro. Glória a Deus, muita glória. Então esse Davi, ele servia com amor, porque diz a Bíblia Sagrada que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele servia, não importava o lugar, Davi servia. Quando controlava as ovelhas, ele guardava as ovelhas com unhas e dentes. Diz a Bíblia Sagrada que ele matou um leão. Segundo, matou um urso. Por amor às ovelhas, não por amor a pessoas, por amor a animais. E não só por serem animais, porque estavam na sua responsabilidade. Era o seu serviço cuidar daqueles animais. Então ele servia com excelência, ele servia com amor.
E Davi tinha a oportunidade de tocar a harpa. E quando ele pegava a harpa, ele tocava com amor. Ele fazia com excelência. Ele servia com excelência. A ponto de que quando o rei Saul vai ser atormentado pelos espíritos, as pessoas dizem, você tem que procurar um homem que toca a harpa. E diz a Bíblia Sagrada que ele diz, tá bom, então procura para mim. As pessoas dizem, conhecemos um homem que toca muito bem. Quer dizer que havia vários homens que tocavam, mas só que este homem tocava muito melhor. Porque ele servia com excelência. Porque ele servia com excelência. E Davi então foi chamado até ao palácio do rei Saul. Diz a Bíblia Sagrada que Davi tocava. Enquanto ele tocava, os espíritos se ausentavam de Saul. Porque ele tocava com amor, ele tocava com excelência. E o Espírito de Deus era sobre ele. Por isso eu estava dizendo que o ministério pastoral não é para todos, mas o Espírito Santo é para todos. Porque o Espírito Santo te aperfeiçoa na obra que você vai fazer de Cristo. Se você é futebolista, se você é médica, enfermeira, ex-professor, professora, ex-cuidador de criança na creche, começa a servir com excelência. Porque o mundo está guardado de um verdadeiro serviço seu. Existem pessoas que estão atormentadas, mas com o teu amor no serviço, essas pessoas serão livres em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não se menospreze simplesmente por servir em um lugar que você acha baixo na presença do Senhor. Se for na bateria, sirva com amor. Se for na guitarra, no violão, sirva com excelência. Porque Davi não era pastor, mas enquanto ele tocava, os espíritos se ausentavam. O que você vai fazer vai liberar vidas e vai salvar almas para Cristo. Se você é futebolista, sirva no futebol. Enquanto você jogar a bola, pessoas verão Cristo em tuas ações. Porque o Evangelho é muito além do que andar com Bíblias na rua. O Evangelho é o comportamento semelhante ao de Cristo. E Cristo é amor. Então, se você tem Cristo na tua vida, aprenda a amar mais os outros. Aprenda a ter o amor ao próximo. Os homens precisam servir com excelência. Nem todos foram chamados para o ministério, para ser pastores e evangelistas. Outros foram chamados para ser deputados. Pessoas que vão sentar no parlamento do Brasil a defender o Evangelho de Cristo. Outros foram chamados para ser advogados. Pessoas que vão defender inocentes que estão sendo acusados. Uns foram chamados para ser médicos, que vão colocar a mão sobre os doentes, pelo Espírito de Deus estarão curando. Outros foram chamados para ser professores, que aqueles alunos que não tiverem possibilidade de aprender, eles vão ensinando sem nenhum custo algum. Sirva com excelência. O reino precisa de pessoas que sirvam com excelência. Deus te confiou um dom. E diz a Bíblia Sagrada que veio um certo senhor que estava saindo de viagem. Ele decidiu entregar os seus talentos, dinheiro, nos seus servos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos, e ao último deu 1 talento. O Senhor saiu, foi de viagem. O que lhe deram 5 talentos foi negociar, produziu mais 5 talentos, e restaram 10. O que recebeu 2 talentos foi negociar, e recebeu mais 2 talentos, ficou 4. O que lhe deram 1 talento, pegou 1 talento, guardou o talento, disse: não, o mestre é mau, eu não vou fazer nada com esse talento, vou guardar. Quando ele voltar, vou devolver. E diz a Bíblia Sagrada que quando o mestre voltou, perguntou que lhe deu 5 talentos: onde estão os talentos? Ele disse: Senhor, recebi 5 e produzi mais 5. Entregou 10 ao mestre. O mestre perguntou que tinha 2: o que você fez com o talento que eu te dei? Ele disse: Senhor, recebi 2 e produzi mais 2, então tem 4. O mestre disse: bom servo fiel. Perguntou que tinha 1. Lhe perguntou: o que você fez com o talento? Ele disse: mestre, eu guardei porque temi o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor lhe disse: servo mau, no pouco não me serviste, no muito não me servirás. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor recebeu 1 talento que havia lhe dado. Diz a Bíblia Sagrada que ele iria para o inferno porque não cumpriu com o propósito que o mestre lhe deu.
o Senhor está voltando e Ele vai cobrar de você o que te confiou. Porque nesta terra ninguém está isento de um serviço. Todos nós fomos chamados para cumprir um serviço. Se você não foi chamado para ser pregador, você foi chamado para ser um bom doutor. Se você não foi chamado para ser um bom doutor, você foi chamado para ser um excelente professor. Se você não foi chamado para ser um excelente professor, você foi chamado para ser um excelente engenheiro. Mas na tua área, sirva ao Senhor com excelência. Faça com amor. Porque Davi tocava com amor. Mas as pessoas não sabiam que dentro daquele homem humilde existia um grande rei. Porque depois Deus exaltou Davi, alguém que não era conhecido, alguém que era desprezado, e Deus lhe tirou do lugar baixo, lhe levou a ser rei. Deus quer te honrar para um lugar melhor, mas você precisa aprender a servir com excelência no lugar que você está. Não, mas eu sou uma professora, mas a escola que eu estou é muito pequena. Sirva com excelência no lugar em que você está, que Deus um dia vai te exaltar. Mas eu sou uma graduada em enfermagem, eu estou a servir aqui nesse posto médico porque sirva com amor que Deus vai te exaltar. Mas eu me acho um grande futebolista, porque que eu jogo nessa equipa no bairro? Sirva com amor onde você está, que Deus vai te honrar. Não, mas eu sou um grande guitarrista, eu sou um grande baterista, porque que eu sirvo nessa igreja pequena? Sirva nessa igreja pequena que Deus vai te honrar para lugares maiores. Sirva no lugar em que você está, porque Deus tira pessoas do lugar baixo e leva para o lugar alto. Mas pessoas que servem com excelência. O que é que você tem feito? Porque a Bíblia está dizendo assim, o segredo, deixa eu dizer aqui para você, um segredo excelente. O segredo da multiplicação, o segredo de ter o aumento das coisas é ser grato pelas pequenas coisas. Jesus perguntou assim para os discípulos: está a fazer tarde, essa multidão precisa ir embora. E eles falaram: mestre, vamos despachar, vamos dizer para eles irem para casa. O mestre disse: não, está a fazer tarde. O que você, vamos dar-lhes de comer, porque nós nos prendemos aqui. O que vocês têm para dar de comer a esta multidão? Olha o que os discípulos, presta atenção a isso. O mestre perguntou: o que vocês têm para dar de comer à multidão? Não é que os discípulos não tinham alguma coisa, os discípulos tinham algo, mas só que eles menosprezaram o que tinham. Eles disseram: mestre, só temos 2 pães, ou 2 peixes e 3 pães. É muito pouco, mestre. Isso não é nada para essa multidão de mais de 5.000 pessoas. Isso não é nada, 2 pães e 3 peixes. Mestre, não é nada. E olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez com aquilo. Deus disse: entreguem para mim. Pegou os 2 pães, pegou os 3 peixes, levantou ao ar e disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom. Agradeceu a Deus por aqueles pães. E quando ele arreou ou desceu os cestos, diz a minha sagrada aqui, os pães se multiplicaram. Porque ele aprendeu a agradecer nos 2 pães e Deus multiplicou para 5.000 pessoas comerem. Eu vim te dizer que para que Deus te exalte para lugares maiores, você precisa aprender a agradecer por esses lugares menores que você se encontra. Aprenda a agradecer a Deus por essa pequena casa que você tem, por esse pequeno emprego que você tem. Sirva nele com amor, faça nele com amor, faça nele com paixão, faça nele com excelência. Na escola em que você está, seja um aluno excelente. Eu em Angola, quando estudava, eu dificilmente pregava o Evangelho, mas eu tirava muitos 10 nas provas. E uma colega perguntou: mas como é que você consegue ser um estudante, um aluno excelente? Eu lhe disse: Jesus. Ele disse: como assim Jesus? Porque ele me abençoou com sabedoria. E a partir daquele momento, aquela colega se converteu para Cristo. E depois da sua conversão, ela se tornou líder de jovens de uma igreja em Angola. Por quê? Porque eu lhe preguei com o meu comportamento na escola. Existem pessoas que não vão vir porque você vai lhe pregar o Evangelho. Vão vir porque você vai lhe pregar um Evangelho diferente, no teu comportamento.
Ela vai se comportar mal com você, mas você vai lhe amar mesmo assim. Ela vai tentar fazer mal para você, mas mesmo assim você vai amar ela. Ela vai dizer, mas como é que ela consegue me amar, mesmo eu fazendo essas coisas com ela? Vai dizer, me leva para a tua igreja que eu quero aprender este amor que você tem. Glória a Deus. Sirva com excelência. Precisamos começar a influenciar com o comportamento. Por que que Deus precisava de Paulo? Você já tinha Pedro? Por quê? Que Deus precisava de Paulo, você já tinha Pedro? Porque Pedro, diz a Bíblia Sagrada que ele não havia estudado. Então Deus precisava de um Paulo que havia sido graduado para levar mensagens para os reis e as autoridades daquele país. Como é que nós vamos conseguir levar o Evangelho de Jesus Cristo para os doentes se eu não sou médico? Pastor, como é que vamos conseguir? Porque se eu tiver que levar a mensagem para os doentes, vai ser um dia ou dois, porque não faz parte da minha rotina. Então cada um deve aprender a servir onde está. Como é que a mensagem vai chegar na BRF? Ninguém não entra pastor se não forem funcionário, não tem crachá. Então, como é que a mensagem de Deus vai chegar para o lugar em que você está? Vai chegar por meio de você. Por meio da tua ação. Não, mas lá na empresa não permitem pregar, não permitem usar a Bíblia, com certeza, tem regras. Mas eu vou te dizer que é uma pregação maior do que levar a Bíblia nos braços. É o teu comportamento. É o amor manifesto dentro de você. Porque a Bíblia fala aqui, a primeira vez que se ouviu falar de cristão, a palavra cristão, não foi Deus quem chamou, nem os cristãos que se denominaram. Mas o mundo que olhou para os discípulos falou, esse tem amor, esse se ama, esse vive em comunhão, estes não odeiam, então vamos lhes chamar cristãos. O mundo é quem deu esse nome, porque viu diferença neles. A empresa precisa notar a diferença em você, a escola precisa notar a diferença em você, a equipa precisa notar a diferença em você. Eles vão olhar para você, ele antes de começar a jogar, ele ora. Mesmo perdendo, ele fala, Deus, obrigado pelo jogo. Perdemos, mas foi uma diversão. Foi bom conhecer os colegas. Eles vão olhar, mas como é que ele consegue ser um jogador assim? Você vai apresentar Cristo por causa das tuas ações. Então aprenda a servir com excelência. Sirva com excelência. Muita gente só não consegue trazer a família dele para a igreja porque não tem um bom comportamento em casa. Os teus filhos virão para a casa do Senhor quando você mostrar o amor que tem sido manifesto aqui neles, no poderoso de Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, aprenda a servir com excelência. Sirva no lugar em que você está, sirva na empresa que você está, sirva na escola que você está, sirva na banda que você está, sirva no bairro que você se encontra, na rua, na tua casa, na tua família. Sirva com excelência, faça as coisas com amor, que isso vai ajudar as pessoas que estiverem ao teu redor. Coloca a mão no teu peito rapidamente, quero terminar. Inclina a tua cabeça. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta noite eu oro por cada homem, cada jovem, cada criança, cada adolescente que está presente neste lugar. Deus, que teu Espírito alcance o coração de cada um agora. Deus, arda a chama, Pai de glória, que aprendam a servir no lugar em que estão, aprendam a manifestar o amor de Cristo. Nós declaramos, Pai, porque a mensagem diz, jovens, já venceste o maligno, que em qualquer lugar que estejam, sejam livres de todo desvio. Pai, que possam influenciar, que a chama os incomoda, que o teu Espírito os desperta para a oração, que o teu Espírito desperta para a busca. Em nome de Jesus Cristo, Pai, alcance cada criança, que cresçam na paz, que cresçam no amor, que cresçam na excelência. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo desvio, todo espírito professa o teu nome, nós declaramos agora em oração que caia por terra em nome de Jesus Cristo. E nós começamos a declarar prosperidade na vida de cada um, começamos a declarar influência, que por meio deles mais vidas vêm para esta igreja, que se tornam evangelistas lá no campo de futebol, que se tornam evangelistas na escola em que são professores, que se tornam evangelistas na empresa que tem servido, que se tornam homens que sirvam com amor e liberam vidas em nome de Jesus Cristo. Toquem coração, Pai, aqueça o coração de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somos gratos por
o Senhor faz a graça. Obrigado, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade.